Boa tarde. Boa tarde. Outra vez juntos aqui nesse nosso programa de PME no Divã. Agradecemos a presença de quienes nos estão assistindo e daquelas pessoas que também, mesmo depois da transmissão, têm assistido à nossa apresentação, e não são poucas. Nós ficamos muito contentes de trazer uma possibilidade de comunicar e compartilhar as nossas reflexões sobre essa questão tão importante como é a administração da empresa e especialmente da empresa familiar. Só para recordar, nossa missão ela é apenas pôr em debate alguns temas que são trazidos pelas pessoas que assistem e também pela nossa experiência, com o ânimo de comentar quais são os pontos de vista aos quais nós chegamos, mas sem a pretensão de ter a razão. É apenas inspirar o pensamento. Junto comigo está Valéria, que é minha filha e também minha sócia de nossa empresa familiar, Instituto Elizondo. Esse é meu nome, é Héctor Elizondo, e nós trabalhamos com essa interface entre a parte técnica e a parte emocional ou psicológica na empresa familiar, ou seja, conflitos, etc. Junto conosco está Vicente, que é o dono, empreendedor da Sevilha Contabilidade, uma pessoa que tem uma visão muito interessante, muito clara, muito sábia com respeito à divulgação do conceito de empreendedorismo e tem trabalhado muito para desenvolver critérios de administração. Ele tem uma bela trajetória e sua empresa é bastante reconhecida. Enfim, nós temos nos juntado, hoje nos falta o quarto colega em nosso trabalho, que é Luiz. Ele está de castigo hoje. Está de castigo, ele teve um compromisso no Rio e não pôde vir, mas ele seguramente, de alguma forma, participa também conosco. Então, nós vamos iniciar nosso tema de hoje. Eu passo a palavra para o Vicente. Muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Nós havíamos combinado no nosso último encontro de começar a conversa hoje falando sobre trabalho em equipe. E eu queria começar a falar dessa questão, porque é um assunto muito falado, né? Trabalho em equipe parece que é uma coisa importante, ou pelo menos uma coisa que as pessoas apontam esse tema como um tema importante, mas que me parece muito interessante que as pessoas nem sempre alimentam o trabalho em equipe. Embora todo mundo seja meio unanimidade, que é muito importante trabalhar em equipe, a postura mais comum que eu vejo em relação a trabalho em equipe é: vamos trabalhar em equipe desde que todos sigam a minha ideia, desde que todos se comportem como eu, desde que todos andem na direção que eu já estou andando. Né? Quando alguém tem uma ideia diferente, quando alguém quer andar numa direção diferente, eu já acho que o trabalho em equipe não está funcionando. Desapareceu o trabalho de já equipe. Não me encaixo mais. Né? E pior ainda é quando a gente vê, e com frequência a gente vê, o líder sabotando o trabalho em equipe, porque o líder prega todos os dias, em todas as reuniões, a ideia do trabalho em equipe. Mas a hora que alguém traz uma ideia, a hora que alguém tem uma opinião, a hora em que alguém tem uma postura, especialmente se for diferente da postura que o líder tem, o trabalho em equipe perde valor. Ele já disse: não, vamos trabalhar em equipe, mas essa sua ideia não serve para o nosso trabalho em equipe. Né? Então é algo que tem um contrassenso em relação, ou uma dicotomia em relação a isso, no trabalho em equipe, porque se fala muito do trabalho em equipe, mas se coloca em prática pouca coisa que alimenta o trabalho em equipe. E a gente vê com mais frequência coisas que destroem o trabalho em equipe. Quer falar alguma coisa, Valéria? Quero. Eu, na verdade, faria um papel de colocar mais questões e aí, quem sabe, juntos a gente pode responder, mas fico me colocando no lugar de quem nos assiste, mas não só, são coisas que eu mesma tenho pensado em muitas ocasiões. Primeiro, será que toda situação demanda um trabalho em equipe? Será que não há problemáticas que o melhor caminho é uma resposta individual? Como uma pergunta, será que sempre o trabalho em equipe é a melhor saída? Outro ponto, né, que me parece interessante, a gente pensar e articular o trabalho em equipe com a gestão do tempo. Porque me parece não, né? A gente, na nossa experiência, vive e pode empiricamente dizer isso, que leva muito mais tempo você construir uma proposta, entregar algo efetivamente trabalhando em equipe, de uma maneira
verdadeira, mais caro, gasta mais energia, exato, gasta né? mais tempo, no qual o outro é considerado e no qual esse diálogo acontece. o diálogo Não fica mais é longo, né? exato, não é um faz de conta de bom, a gente está trabalhando em equipe desde que eu dei as cartas, Eu então dou as cartas aqui, né? e a gente já tem acompanhado situações em que efetivamente isso se mostra. Uma pena o Luiz não está aqui, mas o Kaizen, que é toda essa técnica ligada à metodologia que também é muito usada no Lean, parte desse pressuposto. Então, efetivamente, todas as pessoas, não sei se vocês estão lembrados, mas inclusive da outra vez, quem nunca nos assistiu, o Luiz, inclusive, compartilhou um exemplo de uma pessoa que tinha piercing, que tinha tatuagens, que tinha todo um jeito de se vestir, expondo tudo isso, e que no momento que ele foi apresentar o projeto do grupo, ele resolveu se adequar à vestimenta de todos. Gravata, Não, né? óbvio, evidente que não tem um juízo moral de dizer que uma coisa é boa e outra é ruim. O que a gente quis sinalizar era um comportamento de repente, ele ter sentido eu sou o grupo, e por essa razão eu me despojo daquele que é meu estilo pessoal em prol de... estilo do grupo. Né? Então a gente conversou um pouquinho sobre o Kaizen. Mas aí o Luiz tem muita experiência nisso, inclusive mais que nós, mas de fato a gente já acompanha alguns trabalhos com ele e realmente... é um trabalho feito por todos. Então, como que a gente faz? Primeiro, né? São duas perguntas que me ocorrem, na verdade eu teria até outra, eu posso fazer oportunamente, mas será que toda situação é melhor trabalhar em equipe? Né? Até para a gente pensar. E outra, como que a gente faz para administrar tempos? Porque é evidente que é uma pressão para que a gente possa ser ágil. Então, se trabalhar em equipe não é um paradoxo? Né, Vicente? Queremos ser ágeis, etc., mas pregamos que trabalhar em equipe... As grandes empresas, por exemplo, o processo decisório numa grande empresa é longo, é demorado, porque muita gente está envolvida, né, no processo. A empresa pequena tem agilidade, poucas pessoas tomam a decisão muito rapidamente. Eu creo que lo que Valeria dice nos remite a pensar na palavra processo. Ela pode ter razão em parte, se o processo é simples, mas quando a complexidade do processo é grande, evidentemente você precisa a complementariedade ou interdependência de um grupo de pessoas, porque sozinho não se consegue. Se você analisa a vida, é uma vida de relação. Esse é o outro que me confirma. De alguma forma eu entrego sempre algo para alguém. Esse outro é uma parte do equipe de minha vida. Às vezes a equipe é a própria família. Né? Quando a gente é pequeno, forma uma equipe familiar. Né? Tem crianças, tem adultos que formam uma equipe para poder, entre aspas, se auxiliar, se amar, se curtir, etc. Se complementar. Se complementar, formam uma equipe. Mas eu gostaria de trazer uma recordação que a questão de equipe é uma questão muito primitiva. É uma questão que se inicia com a própria existência da condição humana. Se a gente pensa um pouco nas épocas da idade de pedra, idade das cavernas, etc., nós tínhamos que os nossos ancestrais tinham que se complementar para se poder defender, proteger, se nutrir. Havia alguém que cuidava das crias para que outro pudesse casar, etc. Então, dessa habilidade de equipe sobrevivia o conjunto dessa tribo. E quando faltava essa habilidade, a tribo estava em perigo. Então, se a gente analisa, a relação primordial da equipe com a condição humana é uma condição de sobrevivência. Por isso é que aquelas equipes, algumas delas tiveram tanto sucesso que nós estamos aqui. Senão não estaríamos vivos. ¿No? Então, há por trás da relação de trabalho de equipe, não é apenas uma conveniência econômica e uma conveniência empresarial. Inconscientemente, eu creio que na memória de todas as gerações, há um vínculo entre a vida e a morte e a possibilidade de trabalhar em equipe para nos complementar, porque a natureza não nos fez completos a ninguém. Né? A incompletude é a característica da condição humana. Nós precisamos... Nos completamos no outro, né? Nos completamos no outro se soubermos estabelecer uma relação. Vicente, eu posso competir com você, em lugar de complementar-me. Em lugar de eu reconhecer que você é bom em algumas coisas, em coisas eu não sou tão bom, e eu achar de que você não está competindo comigo, eu posso, em lugar de me complementar, competir com você, tentar mostrar que sou melhor. Nesse caso, estou fazendo uma aliança com a destruição, com a morte. Claro. Se, pelo contrário, eu me dou conta que você e Valéria têm habilidades que eu não tenho, e que eu tenho algumas que vocês não têm, nós podemos ir muito mais longe, os três juntos, ou quatro, se Luiz estivesse aqui também. Né? Muito bom. Então, essa é a minha ideia, não sei.
que vocês acham? A Valéria estava aqui comentando, e eu me lembrei imediatamente de uma pessoa que me ensinou muito, quero já mandar um abraço para ele, Boris Drizin. Estou até aqui com a fotografia do livro dele, daqui a pouco vou colocar na nossa página do Facebook. E o Boris, ele falava muito sobre essa questão, e ele colocava isso como dois polos opostos entre democracia e ditadura. Ele tratava as empresas e colocava esse tipo de comparação muito frequentemente, né? E ele dizia o seguinte, que as empresas estão, de fato, longe de ser uma democracia, né? Você não junta a quantidade de votos para tomar uma decisão, não é isso, né? Não é a maioria que decide, sempre tem um líder ou um conjunto de líderes que toma a decisão. Mas a ausência dessa democracia, de alguma maneira, fere os anseios e os desejos de todos que estão dentro de todos que fazem parte daquilo, porque todos gostam ou gostariam de ser ouvidos, de fazer parte, em alguma maneira, do processo decisório. Já do outro lado, a ditadura é quando você tem, por exemplo, um presidente de uma empresa, um líder, que ele decide tudo e a equipe façam como eu mandei e acabou, né? Isso você destrói aquela participação em equipe. Então, ele tentava propor a ideia de balancear essas duas situações, em que havia um processo de debate, ele propunha isso. Qualquer decisão, qualquer processo de decisão dentro da empresa, ele, para ser saudável, deveria ter, primeiro, uma etapa de debates em que pudessem participar e que a ditadura estivesse ausente, em que a democracia fosse presente, e todas as ideias fossem ouvidas, é claro, com um limite de tempo, né? Mas todos podem opinar do jeito que quiserem, digam o que quiserem e tal. Depois de feita essa etapa democrática de ouvir, se escolhe a melhor ideia no conjunto, e aí entra o que ele chamava de ditadura. Agora o líder tem que pegar aquilo que se decidiu e exigir que seja cumprido, e cobrar, e fazer as métricas necessárias para aquilo, né? Então o Boris Drizin, daqui a pouco, como eu disse, vou pôr o livro dele, ele escreveu um livro que chama Pare de Correr Atrás do Tempo, que fala um pouquinho sobre essa questão até da gestão do tempo de decisão da equipe e do tempo de decisão individual, né? E ele colocava essa coisa. Então, por um tempo você discute, ouve todo mundo. De tomada a decisão, dali para frente não precisa mais ouvir ninguém, precisa só de um líder que se encarregue de pôr aquilo em prática. Eu creio que isso que você disse é muito sábio e também está tratado por Peter Senge em um livro dele que chama A Quinta Disciplina. E ele fala que justamente o grupo trabalha em duas etapas. Uma primeira que chama de debate e uma segunda de discussão. No debate, todos debatem seu ponto de vista e todos são ouvidos e respeitados. A discussão, que é a segunda fase, é quando se toma a decisão. E a decisão pode não agradar a algum, mas todos no grupo tiveram a oportunidade de dizer seu ponto de vista e ele foi escutado. Então, as pessoas têm mais valorizado, né? De defender ou de adaptar ao partido escolhido, não é? A decisão tomada. Então, é sábio isso que você disse. A grande questão é que isto permite às pessoas terem uma identidade. Quem sou eu dentro do grupo? Se eu posso parar e dizer o que penso, eu estou mais satisfeito com esse grupo, mesmo que o grupo não siga a minha opinião. Uhum. Agora, se eu não posso falar e a decisão é imposta, nesse caso eu não pertenço ao grupo. Muito bem. Tem uma mensagem aqui de alguém que é sua xará, Valéria. Ah, é? E ela está falando aqui sobre a melhor forma de padronizar atividades diárias na empresa. Ela fala da realidade dela, né? É um comércio de restaurante, é um restaurante, então são muitas atividades que compõem a rotina e que cada pessoa, apesar de ter a sua função específica, acaba colaborando com os demais. E nesse trabalho em equipe, como é que a gente faz para evitar conflitos? Quer comentar? Quero, uma excelente pergunta, né? Obrigada pela participação. Valéria, né? Valéria. Deixa eu ver se eu entendi bem. O que ela coloca é que ela trabalha, ela está na área de negócios de restaurantes. Ela tem um restaurante, e né? que o próprio negócio demanda uma capacidade de ser polivalente. Ela diz que assim, tem uma rotina diária, várias atividades que compõem a rotina diária. E que cada pessoa, apesar de ter a sua função específica, acaba colaborando com os demais. Uhum. Né? E ela está imaginando aqui, ela está perguntando, ela dizendo como é que a gente faz para evitar conflitos nesse cenário em que você acaba, pelo que eu entendi ali, fazendo um pouco da tarefa do outro e recebendo ajuda para fazer a sua própria tarefa. Né? A pergunta é muito boa também porque coloca
implicitamente um paradigma de que evitar conflito é algo que deve ser a ordem do dia. E o conflito não necessariamente é destrutivo ou é algo que deve ser evitado, pelo contrário. A grande habilidade de um líder e de uma figura como talvez ela, né, nesse contexto, seja em reconhecer que o conflito existe, em poder tratá-lo e poder fazer com que o grupo aprenda a partir dessa experiência e possa, o grupo mesmo, sugerir soluções e caminhos para criar essas fronteiras ou criar um esquema no qual todos se vejam como contemplados. Então, eu diria que um pouco parte por aí, porque me parece que, aliás, é dificilíssimo você estar nesse ramo, né, Valéria? Não é fácil tocar restaurantes, a área de serviços é muito dinâmica, mas me parece que ainda mais nesse contexto no qual você pode perder muito dinheiro em função de desperdícios, então é realmente uma complexidade grande. Tem uma realidade palpável, concreta. Até, né? Exato, e que eu acho que o próprio negócio, intrínseco a ele, requer esse tipo de dinâmica no qual as coisas não podem ser tão bem marcadas. Chega um momento de pico em que todos acabam tendo que fazer tudo, né? Você observa, inclusive, quando você vai a restaurantes, você que tem esse olhar mais clínico para observar empresas. Então, o que eu diria é, não evite o conflito. Ou não parta do pressuposto que ele não deveria acontecer. Que ele é indesejável. Isso, aliás, é uma oportunidade boa que ela nos dá com essa pergunta, de entender, e talvez seja essa uma das razões pelas quais as pessoas evitam ou temem o trabalho em equipe, que é o fato de se sentirem despreparadas para lidar com o conflito, ou achando que trabalhar em equipe vai favorecer que isso aconteça e que isso pode ser nocivo. E sim, claro que é mais fácil eu quieta no meu canto, você quieto no seu canto, a gente não ter conflitos porque a gente não constrói nada juntos. Então é verdade que trabalhar em equipe... de conflitos também representa total cooperação. Exato. Eu retomaria a pergunta da Valéria desde outra perspectiva. Eu creio que Valéria colocou, minha filha, colocou a perspectiva, digamos, psicológica ou relacional à sua pergunta e eu compartilho, concordo com o que Valéria disse com respeito dos conflitos. Desde o ponto de vista prático, Valéria, me refiro a Valéria que nos escreveu, eu teria uma sugestão para você pensar. Não sei se você domina ou conhece o sistema Excel. Se você conhece o sistema Excel, que é um método de trabalho no computador, você poderia desdobrar todas as tarefas que são necessárias fazer no restaurante. Conhecer uma a uma, por exemplo, me imagino, deve ser preparar uma coisa na assadeira, deve ser mesa, cortar um ingrediente, lavar um outro, preparar salada, ou atender ao cliente da mesa tal, ou repor tal coisa se for um restaurante de autosserviço. Então, todas essas tarefas estariam em uma continuação de outra nas linhas. E você abriria nas colunas os nomes das pessoas, ou o funcionário que você tem. Por exemplo, funcionário 1, 2, 3, 1 seria cozinheiro, o 2 seria cozinheiro 2, o 3 seria garçom 1, garçom 2, garçom 3. Talvez aqui esteja no caixa, etc, etc. E o que eu faria? Em cada linha você vai abrir uma tarefa e você colocaria um responsável principal. É o garçom 1, P. Mas, se ele por alguma razão estiver ocupado, outra pessoa que você vai escolher nessa linha seria o secundário, S. E, além do mais, pode haver outro secundário mais. O que quer dizer? Quando você fez todo esse conjunto e compartilhou com todas as pessoas, todo mundo sabe quem que é o responsável principal e se ele estiver ocupado, quem que vai fazer. Se você não fizer isso, todas as pessoas podem ter muito desejo de ajudar e então elas se atrapalham, porque vão dois a fazer a mesma tarefa, que fica em redundância, e uma outra fica descoberta. Então, eu complementaria o que Valéria falou, desde a perspectiva humanística e que é muito válida. Sem ela não é possível fazer a matriz, porque as pessoas iriam a brigar entre elas, não é? O conflito iria ser descontrolado, mas eles têm que ter também uma referência, e essa referência tem que ser construída pela sua autoridade de liderança, mesmo discutindo com eles. Olha, perfeito, para tal tarefa vai ser João que vai fazer, tal outra é a Maria, que é o responsável principal, mas se Maria está ocupada, aí Pedro vai assumir, nesse momento, como dizem,
a tarefa em si ele vai fazer, não é? Esta é a minha sugestão para complementar sua resposta, que tem dois enfoques. Um que Valéria deu, do conflito, que não deve ser evitado, mas sim deve ser controlado. O conflito é, lembra, Vicente, que eu coloquei como uma reação atômica. Se você não tiver a reação atômica, não houver urânio e não houver aquela reação, você não tem energia. Mas se você deixar que a energia fique descontrolada, você tem uma explosão. Então você precisa ter um limite, ter energia, margens onde ele é e ter que controlar. Quem controla, Valéria, é você. Mas tenha energia, que é o que a Valéria falou no conflito, mas tenha organizadas as tarefas. Okay, minha sugestão, não sei se você fica satisfeita com essa resposta, mas você poderia nos dar. Valéria, eu queria fazer um comentário em relação a isso, te cortando um pouquinho só, Valéria. Valéria, parece que eu estava assim meio que... Hoje eu estou uma atividade sensorial fora do comum. Primeiro que eu trouxe aqui um livro, Valéria, que é de um sujeito que chama Lee Cockrell, que chama Creating Magic. Ele conta um pouquinho, ele foi vice-presidente de operações da Disney, então ele conta um pouquinho como é que ele fazia para gerir as pessoas e tal, né? Eu dei uma olhadinha para servir de fundo da nossa conversa. E é interessante que num determinado pedaço aqui, e eu vim pensando em falar desse, acho que se encaixa bem no na tua realidade. Você diz, como é que eu faço para evitar conflitos, né? E me parece que você se posiciona como quem quer dizer para a tua equipe o que fazer, tá aí, obrigado. Quem quer dizer para a sua equipe como evitar os conflitos, né? E o Lee, ele diz o contrário, ele diz o seguinte, não diga para a sua equipe, pergunte para a sua equipe como é que você acha, como é que eles acham que pode ser feito para evitar o conflito. Então, eu complementaria a tua sugestão, monta essa tabela dividindo as tarefas, mas pede para a tua equipe sugerir como é que ela gostaria de dividir a tarefa, como é que para eles parece uma boa ideia. Envolve a tua turma aí, sentam todos ao redor de uma mesa e juntos tentem construir isso. Agora, estou também na minha atividade sensorial aqui, meio que captando uma interferência do Luiz lá de longe de onde ele está, que eu tenho certeza que o Luiz estaria aqui dizendo, vamos fazer um Kaizen para isso. Né? A gente senta, faz um Kaizen, que aí tem uma metodologia mais formal para resolver essa questão. Eu gostaria, se você me permite, depois eu Se me permite, eu gostaria retomar um assunto que você tocou e que ocupou muito tempo de minha vida para tratar de entender, que o balanço entre o que você falou, entre autoritarismo e democracia, dentro da equipe e dentro da empresa. Que é uma questão delicada, porque... Eu gostei do seu equilíbrio do microfone. Muito bom, muito bom. É uma questão delicada porque existem tendências a pensar de que se deve optar por um ou por outro caminho, ou até por um equilíbrio entre os dois. A minha experiência diz que as três posturas estão erradas. A minha experiência. E que se apoia a minha experiência? Não é em algo que eu descobri, mas em algo que aprendi. E aprendi de um grande pensador que está na área da psicologia, da psicanálise, para ser mais preciso, que se chama Bion, Wilfred Bion. Wilfred Bion foi o inspirador do meu trabalho de tese de doutorado entre a perspectiva da qualidade na engenharia e a perspectiva da psicologia psicanalítica na área da psicanálise. Ou seja, eu tratei de integrar os dois. Quem que foi esse Wilfred Bion? Wilfred Bion foi um médico inglês que viveu na Índia quando criança e assimilou os costumes hindus, foi criado por uma babá hindu e participou como capitão de um regimento de tanques durante a guerra na Europa, na segunda me parece, não tenho muita certeza nesse momento, mas ele teve que ver situações terríveis, entre elas, uma vez que a guerra acabou, ele foi encomendado de criar um grupo que pudesse ajudar a soldados com traumas de guerra. E ele fez esse grupo, e esse grupo lhe permitiu aprender muitíssimo sobre grupos humanos. E ele escreveu um livro que é adequado mais para pessoas da área da psicanálise, se chama Experiências em Grupos. Mas o que ficou para mim muito claro, que eu sei na minha vida como gerente, é que não existe uma posição fixa de nenhum grupo. Um grupo é um estado em permanente movimento. Portanto, não adianta dizer eu vou ser democrático ou eu vou ser autocrático ou eu vou ser uma mistura equilibrada dos dois. Eu tenho que ser o que o grupo exige nesse momento. E o que acontece com um grupo? Segundo Bion, ele se comporta igual que um indivíduo. Nenhum de nós nasce adulto.
Nós nascemos crianças e vamos crescendo, vamos amadurecendo. Um grupo é igual. Ele nasce criança como grupo e vai amadurecendo. Vocês poderão se surpreender se eu lhes digo que, às vezes, um grupo formado por pessoas de muito alta formação acadêmica, por exemplo, doutores, ou, por exemplo, psicanalistas mesmos, tá? Uma vez que se forma, ele é um grupo imaduro. O que quer dizer isso? Nesse grupo não prevalece um sentido de equipe e de construção, prevalecem disputas individuais, que são próprias de crianças, prevalecem espíritos assim retroactivos, prevalecem invejas, sentimentos primitivos, por más que as pessoas tenham uma alta formação. Eu tenho participado e visto isso. E, por outra parte, existem grupos que são maduros e que não têm nenhuma formação. Eu tenho trabalhado com pessoas praticamente analfabetas, quando era gerente de operações em uma empresa siderúrgica, e que eram capazes de coisas incríveis na interseção entre eles, porque o grupo envolve aspectos emocionais de complementação. Então, a habilidade do líder consiste em saber com que grupo e em que momento desse grupo estou trabalhando, porque para ainda complicar um pouco mais, um grupo pode evoluir de um estado imaduro para um estado maduro, mas alguma razão pode levá-lo novamente a cair no estado de imaduridade. A entrada de um novo membro, por exemplo. Por exemplo, ou a mudança do chefe, ou uma situação, por exemplo, neste momento, de muita preocupação com o mercado. O grupo que era muito seguro de si mesmo sente que há um grande medo de perder o emprego. Então, todos que antes passa a defender a sua posição. Os que antes colaboravam passam agora a querer demonstrar que cada um deles é melhor que o outro. Porque se alguém tiver que saia outro e não eu. Então, eu tenho que mostrar que agora a competição novamente está na jogada. Então, é muito difícil, Vicente, na minha experiência, poder pensar no grupo com uma maneira prefixada. A grande habilidade é o que está sentindo esse grupo neste momento. E essa é a resposta que eu vou dar. Alguns políticos são muito bons e sabem muito bem o que o grupo fazer essa leitura, né? Fazem a leitura e dão a palavra certa, e então eles ganham uma enorme adesão de um povo inteiro, né? Vimos isso na Argentina, vimos isso no Brasil, vimos, lamentavelmente se viu na Alemanha, em alguns momentos terríveis, se viu talvez em Itália, com o fascismo, etc. Eles souberam dizer o que o povo queria ouvir no estado que estava. Isto é muito importante, porque se eu trato a um grupo em estado infantil como se fosse adulto, eu vou me frustrar muito. Por exemplo, posso esperar que o grupo cumpra cronogramas, e eles não estão nem aí com o cronograma, estão com as disputas entre eles. Ou se, pelo contrário, eu trato um grupo que é maduro como se fosse infantil, também estou desmerecendo se eles não vão a ser adequados. Então, não sei se isso contribuiu para a sua ideia. Muito. Só antes de Valéria falar, já vou dar a palavra para ela, para compartilhar. Eu já estou com vários livros na cabeça aqui. Eu li um livro falando sobre essa questão da liderança na Alemanha, chama Modernidade e Holocausto, de Zygmunt Bauman. Quem puder ler, eu recomendo. É uma coisa, ele trata muito essa questão. Como é que uma nação inteira se submeteu à vontade de uma pessoa do jeito que aconteceu na Alemanha, né? O poder da pessoa gerir um grupo tão grande quanto de uma nação da forma como ele fez. Então, chama Modernidade e Holocausto. Vale a pena ler. Esse que você disse, Vicente, tem a ver com a função do líder como construtor de sonhos. Ele construi sonhos. Às vezes são sonhos macabros, mas existem esses sonhos. O sonho de ser... Na cabeça dele e de quem sonhou junto era um sonho lindo. Exato. E tem todo um contexto histórico que tem que ser compreendido, da Alemanha dizimada, enfim, como saiu da Primeira Guerra, etc. Mas, voltando um pouquinho no que o Hector fala, eu até vou me aprofundar um pouquinho, porque na nossa experiência, a gente tem trabalhado em algumas empresas, não só familiares, claro que a gente faz menos isso, porque a nossa especialidade são empresas familiares, mas eventualmente a gente é chamado para tratar questões de aspectos culturais, de transformações desse tipo, então a gente também tem trabalhado nessas situações. E a gente fala um pouquinho dessa questão de grupos, e pessoas que trabalham nessas empresas têm se sentido muito beneficiados com essa teoria do Bion e com os estudos deles. Então, inspirada nisso, eu vou compartilhar um pouquinho de outros dados
sobre os quais ele teoriza nesse trabalho que ele faz sobre grupos, porque creio que pode ser interessante para a gente também pensar em equipes, né? Então, como que ele chama? O grupo maduro, ele chama grupo de trabalho, e o grupo mais primitivo, ele chama grupo de pressupostos básicos. O que ele mapeia no grupo de pressupostos básicos, que seria o grupo mais infantil? Que o grupo responde de determinadas formas estereotipadas. Então, ele identifica alguns padrões que podem ser interessantes a gente olhar para pensar, inclusive, nos contextos de vocês. Primeiro, que é um grupo extremamente dependente. É um grupo que precisa que alguém o tempo inteiro diga o que faz, o que não faz, o que pode, o que não pode, que seja o guardião dos prazos, que seja o guardião da tarefa. Mão, né? Exato. Então, esse é um primeiro ponto. Outro é que um grupo no qual você vê com muita frequência fenômenos que ele chama de ataque e fuga. Então, as pessoas, justamente como o Hector fala, entram numa órbita de disputar, de competir, de precisar se afirmar. E ataque objetivo também, não somente entre eles. Eu posso atacar a própria empresa e fugir. Não fugir fisicamente, mas eu coloquei a confusão e me afasto. Me oculto. Deixa ver como que ele se vira. Então, é buscar até... É um grupo que recruta questões polêmicas e difíceis justamente para gerar essa situação de ataque e fuga. E outro fenômeno que ele identifica, né, nesses grupos, são o que ele chama de conluios. Então, se formam panelinhas, em que eu estou aqui com o Vicente, aqueles lá estão com não sei quem, e o próprio objetivo de pertencer a esse grupo passa a ser sustentar essa panelinha e não construir juntos. Então, esses são os alguns dos traços fundamentais que ele identifica nesses grupos mais primitivos. Ora, o que acontece no grupo de trabalho, que seria o grupo mais maduro? É muito interessante, porque ele fala que, nesse momento, claro que talvez a gente pense que é uma descrição didática e utópica, mas vamos pensar dessa maneira extrema. O líder é a tarefa. É um grupo que tem tal capacidade de se organizar que a liderança é imposta pela tarefa que tem que ser feita, não precisa ser personalizada numa figura. Então, o grupo entende que está submetido a essa tarefa e que ela lidera o conjunto. Né? Então, só para pegar um exemplo claro, sem fazer você perder o raciocínio, pensando no restaurante, por exemplo, se o tema é que prato vamos servir ou como cozinhar, talvez o cozinheiro seja o líder natural. Uhum. Se o tema é atendimento, o maître seria o líder natural e assim por diante. Então aí nós podemos, Vicente, seguindo o que você está falando, dizer para a Valéria que talvez o grupo dela, ao haver essas dificuldades, ainda não conseguiu se auto-organizar. Uhum. Portanto, ainda está em uma fase de crescimento, em uma fase de imaturidade. De reconhecimento. Uhum. A grande questão é como fazemos para ajudá-lo a madurar mais rapidamente. Podemos falar disso também. E cabe, sem dúvida, a você, Valéria, que nos está ouvindo, a habilidade para transformar. E eu les posso adiantar que isso tem a ver com a capacidade de conversar, de reunir-se, do grupo ter um espaço sagrado, permanente, sistemático, para poder discutir essas questões. Aí o grupo cresce. Uhum. E há um compromisso grande com os tempos, com os prazos. Isso é outra questão que... Pressão constante, né? Não, o grupo de trabalho, porque no grupo primitivo, ou de pressupostos básicos, como o Hector fala, é como se o tempo não existisse, é uma relação mesmo, por isso que essa é uma boa metáfora, de uma criança, que não tem essa dimensão, exato, esse compromisso de que, bom, os recursos são finitos, de que eu preciso me organizar. É muito comum você ver isso, se você observa, né, Vicente, não sei se com teus filhos você observou isso, que é uma aquisição complexa. Você percebeu, eu tenho prova, então eu preciso estudar na segunda, minha prova é sexta, então não é que quinta-noite, exato. E isso é um processo, você poder entender que existe essa marca e que você não tem uma relação de elasticidade infinita com o tempo. Você tem que se submeter e se organizar para poder atender a isso, mas o tempo não vai se dilatar em função daquilo que você quer, exato, né? Então, um grupo de trabalho entende isso e consegue se organizar, inclusive dizendo, bom, talvez o que nos é pedido é tal, mas a gente tem esse tempo e é impossível, nesse tempo, a gente entregar isso. Então, temos que ser realistas, inclusive, às vezes, não optarmos por algo tão perfeito, mas cumprindo aquilo que foi o objetivo. O grupo de pressupostos básicos, muito comumente, também fica em busca de algo perfeito e paralisado. Justamente, aproveitando a pergunta de Valéria,
instrumento de organización de ese grupo de Valeria, de ese grupo de restaurantes, podría ser justamente construir juntos aquella matriz que yo les falei en Excel, ¿no? Con cual você tem nas linhas as tarefas e nas colunas os responsáveis. Eles escolhendo o responsável. E aí se organizando, se o responsável está ausente, outro vai fazer a tarefa dele. Mas esse outro talvez tenha que deixar de fazer aquela principal dele, um outro vai acudir-lo, não é? Mas para isso é necessário que eles previamente discutam tudo isso e passem a ter confiança em eles, entre eles e com você. Descobrir entre eles quem é quem e para quem. Essa questão de visão de grupo, por exemplo, pegando aí o caso do restaurante, né? Às vezes os líderes eles têm a impressão que o grupo naturalmente vai se organizar. E não é assim, é preciso sentar, é preciso conversar, é preciso discutir. A semana a Valéria compartilhou conosco, a Lizondo, e a gente colocou na página do Facebook do PME no Divã, facebook.com/PME no Divã, uma fotografia muito bacana, que é sobre melhoria de processo e tal. Eu não vou contar para não estragar, você vai lá olhar e é bem isso que ele diz, né? Às vezes as pessoas se posicionam como eu não tenho tempo para esse diálogo, e a minha equipe nunca se organiza. E eu reclamo porque eu imaginava que a equipe naturalmente iria se organizar. Não vai, viu, Valéria? Não vai. Você vai ter que ter o tempo, dedicar, investir tempo para essa coisa funcionar bem. Porque isso tem a ver com uma afetividade. Além de se falar da coisa técnica, o grupo, ao sentir que você se está ocupando da dificuldade deles, eles devolvem reciprocamente com um resultado para você. Esta é uma coisa muito, como lhe posso dizer, Valéria, subliminar, não é lógica e não é perceptível. Acontece embaixo do iceberg. Né? E já que o Vicente falou em processos, eu queria dizer-lhes que hoje nós vamos a colocar para compartilhar, possivelmente no Facebook, Vicente que vai fazer isso, uma excelente palestra que trata precisamente... Para não deixar para daqui a pouco. Quando você fala, eu vou pondo aqui. É uma palestra que trata da percepção desse nosso mundo, e esse nosso mundo em conceitos, em mudanças, especialmente nas grandes transformações que traz a utilização dos meios de comunicação e da informática, que trazem uma extraordinária transformação cultural. Antes era muito difícil você tomar decisões e conseguir rapidamente comunicá-las, era via telefone, etc. Hoje é instantâneo e em qualquer lugar do mundo você se comunica falando como estamos agora. Vocês nos estão ouvindo por um recurso que não existiria na época em que eu me formei, nem sonhar, não é? Isto é época de 1990. 2000. Na minha época também não tinha nada disso. Não. Eu tinha que aprender baseado no que os professores falavam e sempre estava desatualizado, né? Agora você nos está ouvindo a nossa experiência no dia de hoje, exatamente. Essa palestra foi dada por uma pessoa da Natura. Ricardo Guimarães. Ricardo Guimarães. Já está na página lá do Facebook. Eu achei realmente muito interessante e ele faz uma excelente comparação quanto à liderança, se vocês querem, de grupos, no caso o grupo é a igreja, entre o Papa que renunciou e o Papa atual. Embora eu seja argentino... eu estou achando que você está puxando um pouquinho a sardinha para o seu compatriota ali, mas... Em realidade não tem nada a ver com que eu seja argentino, mas ele é um caso especial, né? É um homem de uma... É um exemplo. É um exemplo admirável. Naturalmente que nós não nos podemos equivocar e idealizar, porque ele é um homem, apesar de representar uma figura divina. Mas ele é um homem. Não, mas enquanto homem, as posturas que ele tem são dignas de louvor, sem dúvida nenhuma. Enquanto homem. E o interessante é que essa perspectiva dele é analisada no vídeo através da visão de processos, e não através da visão de valores morais e de coisas assim. Ele está observando a respeito de sua própria concepção do mundo. Eu ainda não assisti o vídeo, vou assistir. Você que quer assistir, entra lá, facebook.com/PME no Divã, já está lá. Eu tenho, assim, Valéria, pode falar, mas eu tenho ainda uma pergunta aqui que mandaram para a gente conversar, tá bom? Bom, muito bom receber essas perguntas, a gente fica feliz. E é outro restaurante. Que bacana. Na hora do almoço, né? Mas ainda para os restaurantes ainda está no horário do almoço, né? Queremos saber também se vocês gostaram dessa nossa mudança de horário, isso. Comentem conosco, viu? Nós estávamos antes aparecendo às 6 da tarde, de 6 às 7, e quisimos testar como que vocês se sentiriam se a gente mudasse das 2 às 3, né? Um horário mais dentro do sistema de trabalho.
como nós não temos tido muita resposta disso, ficamos ainda na dúvida. Vamos na tentativa. Estamos numa fase também de experimentar, né? Bom, talvez para vocês dois não vai ser novidade o aspecto que eu vou sublinhar agora, mas já fiz isso em outras ocasiões, mas faço questão de fazer novamente. Que é o seguinte: em que medida uma equipe é rica? E eu acredito que um aspecto fundamental é a diversidade. Então, também gostaria de dizer isso, e tem estudos, tem inclusive, agora me fugiu da cabeça, um autor que eu li recentemente que prova isso, que mostra que um grupo diverso, com diversidade em termos de faixas etárias, de gêneros, de lugares dentro dessa organização, que tudo isso é o que favorece respostas mais sofisticadas e a chance de uma aprendizagem maior e de um enriquecimento que não tem comparação do que um grupo no qual todos são homogêneos, ou seja, são de uma mesma idade. Me permita te interromper. Você falou algo tão interessante que eu não consegui me segurar. Há muitos anos, você não tinha nem nascido, nem sonhava em nascer. Eu era adolescente e estreou um filme que me impactou desde então. O filme se chama 12 Homens e uma Sentença. Uhum. É um filme extraordinário maravilhoso que para mostrar nos isso. Estados Unidos, no qual há uma pessoa que é acusada de um assassinato. Ele assassinou o pai, segundo era a acusação. E 12 jurados têm que decidir, fazer uma análise, saber se ele é culpado ou não. Ao princípio, 11 dos 12 decidem que ele é culpado e tem que ser sentenciado na cadeira elétrica. Você vai estragar o filme mesmo. Você vai estragar o filme mesmo. Não, não vou. Um deles se opõe a isso e propõe que conversem. E nessa conversa vão aparecendo as diversidades, e vão descobrindo coisas que nunca se imaginariam se não fosse pelo que Valéria falou, entre outras coisas, da diversidade. Eu aconselho muito a quem lida com equipes a que veja esse filme. Não me tinha ocorrido antes, mas Valéria me inspirou. O filme chama, insisto, 12 Homens e uma Sentença. Estou perdendo um, né? E, recentemente aqui... Tem 11 Homens e um Segredo, aí você confunde. Recentemente em São Paulo foi encenada essa obra de teatro, também com excelentes atores, há 2 anos ou 3 atrás. Mas o filme você compra em alguma casa de filmes que se especializa em filmes antigos. Ou talvez agora online, né? Online, seguramente. Vale a pena ver. É um filme extraordinário para quem se interessa em conduzir equipes. Bom, já que estamos em filme, vai, Valéria, cortar só um minutinho falando de trabalho em equipe. Eu estava pensando, esperando o horário, se você abrir a brecha, eu já vou falar. Um filme que eu acho que é um exemplo fantástico sobre trabalho em equipe é Apollo 13. Apollo 13. Para quem já assistiu, veja de novo, vale muito a pena. Então, vamos pensar em outra coisa. Como que se integra uma equipe, como falamos hoje, da situação? Veja que coisa curiosa. Vocês devem conhecer aquele filme que chamava 2001, Odisseia do Espaço. Esse filme antigo mostrava o grupo do homem primitivo sobrevivendo e a equipe era a sobrevivência. Pensem em um grupo de astronautas. Outra vez, a equipe é a diferença entre vida e morte. Uhum. Se os astronautas brigarem entre eles, ou se dedicarem a disputas ou a coisas insignificantes, como acontece na empresa da Valéria, na nossa, nas que nós vimos, o grupo morre. Uhum. Quando a morte ou a vida estão em jogo, o grupo se integra. É uma coisa interessantíssima. Você tem razão, Vicente, quando fala no Apollo 13, né, que é aquela nave que teve um acidente e conseguiu voltar à Terra. Quase mal morrem os astronautas. Bom, não vou estragar o filme, assistam lá. Parece que vai sair um também que eu estou super curiosa das pessoas que ficaram no Chile, na mina. Já vi falar também. Eu ainda não assisti, mas... Né? Já saiu, mas eu não assisti ainda, mas também deve ser bem interessante. Mas vamos para a pergunta dela. Vamos sim, para a gente poder explorar bem. Eu vou ler a pergunta dele toda aqui, porque ele escreve um texto de um tamanho, eu não vou me arriscar a resumir, não. Então ele diz o seguinte, bem, minha família tem um restaurante há uns 200 anos, está escrito aqui, 200 anos. Ele não tinha nascido. Você viu, segundo ele aqui, você viu a primeira ceia, a Santa Ceia, perdão, administrado pelos pais. Tenho 3 irmãos. Sempre ajudei-os até os meus 18 anos de idade, quando passei em um concurso público e deixei meio de lado esse negócio familiar. Tenho um irmão na mesma situação que a minha e um irmão que permanece até hoje no negócio. Porém, por falta de investimento e habilidade administrativa, o negócio está mal. Estudei o mercado, fiz alguns cursos na área de alimentação fora do lar no Sebrae e hoje gostaria de fazer um investimento e entrar no negócio, injetando dinheiro e trabalhando diariamente na administração e operação diária.
gostaria de saber sobre esse investimento. Como ele deve ser tratado no negócio? Como empréstimo, como doação? E aí ele mesmo diz, não posso doar esse investimento, ele precisa retornar para mim. E a situação em relação aos outros irmãos que não podem investir. Entro como sócio, desde já agradeço. Acho que... Não, existe assim um aspecto matemático, eu quero falar do aspecto matemático, mas eu gostaria que vocês falassem primeiro do aspecto familiar. Eu não sei responder completamente a pergunta que está passando o Cristiano, porque precisa conhecer muito mais os detalhes da família, especialmente da história cristiana. São 200 anos de história. Então, por exemplo, essa história tem muitas coisas que marcaram e que são decisórias. Às vezes estejam escondidas, mas são decisórias nos resultados que vocês estão obtendo e os que poderiam obter através desse investimento. Eu não acho, em hipótese nenhuma, que deva fazer uma doação, porque isso seria uma espécie de, como le poderia dizer, seria uma traição a você mesmo. Eu creo que tem que ser, se você está disposto a investir, tem que ser um investimento no qual você assuma um retorno por esse investimento que você está fazendo. E que não é, como você poderia imaginar, apenas em dinheiro. Talvez o dinheiro seja importante, mas muito mais importante que o dinheiro é o que você vai trabalhar diariamente na administração. Né? Não é só a administração do restaurante, você vai ter que trabalhar para transformar cultura, porque me parece que pelo que você disse, você se encontra em uma situação na qual a cultura deve ter algumas dificuldades nesse resultado que vocês estão tendo. Então, eu não poderia responder tudo, porque é muito difícil, isso teria que ser uma espécie de mago, né? Fazer mágica, ou ser onipotente e mostrar que a gente consiga enxergar como Superman com uma visão de raio-x. Mas as coisas que você disse permitem pensar em alguns fatores importantes. Não creio que deva doar, de uma forma ou de outra seria cobrar depois muito caro esse preço para os outros. E para você mesmo e para a sua família. E também eu creio que você não deveria pensar que o investimento seu seria só o dinheiro. E também acho que você se teria que dar conta que há fatores culturais que primeiro, antes de fazer qualquer doação, precisariam ser mais analisados para saber se há espaço para essa transformação que você gostaria que aconteça. Porque às vezes o dano do descuido ou, digamos assim, de coisas que não foram bem conduzidas é tão grande que é difícil você transformar. E aí você faria um investimento de afeto e material que seria malogrado. Uhum. É a minha impressão. Também me chamou a atenção, Cristiano, que a tua escolha foi outra em outro momento. E você cita que a situação está mal, em função dessa circunstância, você estuda o mercado, faz cursos e se vê disposto a investir e a buscar uma melhoria do negócio. A minha pergunta seria, em que medida você também está apropriado dessa decisão e dessa escolha? Porque me parece que há um risco, e aí talvez o que a gente possa ajudar, não sei se vai ser uma grande ajuda, e por favor, não entenda o que a gente diz como um conselho no tom diretivo, de a gente é dono da verdade e vai te dar resposta exata, né? Mas é só um ponto de vista para você ampliar o seu panorama, seria não ter ingenuidade de que uma vez que você coloca dinheiro, que uma vez que você estudou, aquilo que em tese seria um lugar legítimo que você ocupasse como líder dessa transformação, vai acontecer na prática. Então, é uma lógica que às vezes não é a racional, ou muitas vezes não é a que opera num contexto dessa natureza. E tem outra coisa que Valéria também me inspira neste momento, e é que você deveria levar em conta que a família é um centro de amor, mas também é um centro de dificuldade, de confusão e às vezes de ódio. A inveja é um fator presente na família. Se você pensa um pouco, o Antigo Testamento fala em Caim e Abel, e essa morte aconteceu por inveja. Você, teoricamente, está com um recurso que os outros não têm. Os outros iriam aceitá-lo e ficar agradecidos por isso, ou ficariam com raiva deles não terem você ter. Até porque em algum momento lá atrás, o Cristiano fez uma escolha pessoal
que afetou o grupo, né? Exatamente. Ele seguiu por um caminho, talvez se ele tivesse, lógico que ninguém está julgando ninguém, mas a história certamente seria outra se ele tivesse ficado Sofrendo no com negócio. nós, né? Aí você seria parte do nosso sofrimento. Então, agora você vem de fora querendo dizer como que se faz. É lógico que a intenção dele, tenho certeza, que é melhor, quero recuperar o negócio, quero o bem da minha família, sem dúvida nenhuma, mas a aceitação da família não será imediata, né? É algo que ele terá que construir, né? Desculpe que te interrumpa, Vicente, você nos dá outra pista mais, a pista de pensar de que há uma realidade, que é a realidade racional, cognitiva, que é essa que você tem, a intenção, mas há uma outra que está escondida, é subreptícia, que é a inconsciente. A inconsciente fala de emoções, às vezes trágicas, tétricas, sombrias, diabólicas, que nunca vão a ser expostas. Ficam escondidas, mas não por isso deixam de ser operadas. São agentes importantes. Então, por isso, é muito difícil, Cristiano, dizer para você o que fazer. Eu acho que a sua situação merece um estudo mais profundo, mais detalhado, no qual, de alguma forma, se possa ter contato com a sua intenção, mas também com os outros atores. A percepção dos outros. Com a qual você está. Vou repetir o que eu disse para a Valéria ali, porque eu acho que vale a pena. Acho que ao invés de você, Cristiano, dizer como fazer, vale a pena sentar com toda a tua família que está envolvida nesse projeto, falar da tua preocupação, dizer como você enxerga isso e, especialmente para essa conversa, se preparar para ouvir o que eles têm a dizer também, que, independente de estarem corretos ou não, é importante que haja espaço para isso ser dialogado. Então, não diga, pergunte como é que isso pode ser tratado. Agora, eu estava dizendo, logo que eu li tua pergunta, Cristiano, que tem um raciocínio matemático aí, e que é o menos importante de todos. Vou falar um pouquinho desse raciocínio matemático, que, como eu já disse, é o menos importante, que envolve o seguinte: você pode, por exemplo, comprar parte do negócio de alguns dos sócios que estão lá. Você pode pegar o balanço patrimonial, ver lá o patrimônio líquido, faz uma avaliação e compra uma parcela maior da sociedade. Se é que você tem uma parcela, se não tem nenhuma, você compra uma parte da sociedade e transforma teu investimento em cotas. Outra possibilidade também é você fazer isso através de um empréstimo. Você pode perfeitamente emprestar o dinheiro para a empresa vai pagando a você, inclusive com alguns juros que você pactue com os demais sócios ali para fazer o recebimento disso. Então, do ponto de vista assim, da matemática da coisa, eu vejo essas duas oportunidades como chances para você organizar, comprar um pedaço da sociedade com esse dinheiro, e a empresa tem dinheiro para essa nova etapa, ou mesmo emprestar o dinheiro para a empresa com um contrato que você faça de empréstimo para regularizar essa situação. Mas o contrato ele não vai, acho que Valéria e Hector já deixaram isso muito bem claro, ele não vai resolver os outros assuntos muito mais importantes do que a questão monetária dessa discussão. Mas se os outros assuntos estivessem resolvidos, é fundamental que esse alinhamento legal que o Vicente está dizendo seja respeitado ao pé da letra. Do contrário, se fica na palavra só, encrenca para amanhã na certa. O papel de gaveta, coisas assim, tudo encrenca na certa. Até porque eu costumo dizer isso com frequência, eu já vivi isso muito aqui, né? Às vezes os sócios combinam uma coisa, pronto. 4 sócios, nós 3 aqui, mas o Luiz combinamos uma coisa qualquer. Enquanto nós estamos presentes, você não precisa de nenhum papel, porque confiamos entre nós e tal, mas nós não somos perpétuos, né? E eu já vivenciei em clientes nossos aqui, situação de um deles falecer, e a família do falecido não sabe o que foi combinado. Não sabia o que. Então, como não tem nada escrito, não tem nenhuma formalização do que foi combinado, a família se posta surpresa diante de uma informação, mas será que isso foi de fato pactuado entre vocês? Então, trate primeiro da questão do relacionamento e da compreensão e depois ponha tudo no contrato. Não, e também amadureça que motivação é essa, desde que lugar, porque pode ser que tenha uma expectativa da família que você venha e salve, e isso é muito perigoso, porque leva tempo, a cobrança porque com você será caríssima depois. Eu queria recordar para Cristiano que ele pode perguntar detalhes sobre isso a Vicente através do e-mail vicente@pmnodivan.com.br, para Valéria, que é valeria@pmnodivan.com.br. E o Hector também, claro. Também, mesma coisa, hector@pmnodivan.com.br. E para o Luiz, que hoje está ausente, eu estou psicografando algumas coisas dele aqui, mas para esse assunto ele não mandou mensagem nenhuma. O e-mail dele é luiz@pmnodivan.com.br. Muito bem. Já estamos na reta final, acho que já podemos ir para as nossas despedidas, né? Já vamos então fazer essa combinação. Na próxima semana, 21 de junho,
No mesmo horário, 14 horas? Eu não posso. Eu poderia com 14h30. 14h30. É, então podemos, aí, talvez, deixa eu para a ver. gente manter uma regularidade. Porque eu tenho um compromisso, eu fico, não sei se eu consigo chegar às 14. Então, 14h30, pode ser? Fica bom para você? Dá uma olhadinha aí, Nana. Queremos saber se para você que está aí nos assistindo fica bom também, viu? Dia 21 não podemos, de jeito nenhum. Às 14h30 não. Poderíamos, talvez, às 14, Valéria. Não, mas aí eu então, não posso. vamos fazer o seguinte. 14h30, tá bom. 14h30, acertamos isso? Sim. Tá bom. 21, 14h30. Bom, aí a gente tem que falar com o Luiz, né? Então o Luiz, como não está aqui, não vota, né? Não vota, aqui, exato. Aqui é a ditadura. A equipe desde que ele concorde conosco. Exato. Né? Então, às 14h30 do dia 21 de junho, nós estaremos juntos de novo. Até lá, eu sei que você que nos assiste vai ficar sentindo saudade, então escreva para nós nos e-mails que o Hector já passou. Se quiser também pode mandar as mensagens no nosso WhatsApp, mesmo quando nós estamos fora do ar, que a gente vai acumulando para depois dar o atendimento necessário. E para falar uma coisa que eu acho que até agora nós não falamos em nenhum momento, que todos nós aqui, independentemente desse trabalho aqui do PME no Divan, estamos à disposição de vocês para qualquer ajuda que vocês precisarem no dia a dia profissional de vocês. Então, aqui para dizer especificamente que tanto o Hector quanto o Valéria fazem um trabalho muito bacana, que eu conheço bem e que vou tomar a liberdade eu de fazer propaganda para não parecer de alguma maneira afetada, né? Um trabalho muito bom de coaching, de apoio para quem tem empresa e de análises, e eu sei das angústias que é ter um negócio, eu vivo usando muito essa palavra de angústia quando eu falo de negócio, porque eu vejo como os empresários ficam angustiados com seus dilemas do dia a dia, e aí recomendo a vocês que se quiserem apoio, procurem por eles também, viu? Não é para ajudar com o Vitor, mas é recíproco. Ele tem uma empresa que pode ajudar em muitos aspectos. Recentemente ele apresentou um excelente trabalho sobre essa situação atual de repatriação de fundos, por exemplo. Verdade, estamos trabalhando muito nesse tema. Eu vi todos os sketches que você colocou, são realmente muito interessantes e trazem muita luz para um assunto realmente nebuloso. Sensível, né? Sensível. Mas não é só isso, tem um monte de assuntos que você tem trabalhado na empresa. Muito bom. E um grupo importante de pessoas que ajudam na sua contabilidade. Na sua empresa tem quantas pessoas hoje? Hoje nós temos umas 70 pessoas. 70 Já tivemos mais, mas a crise também chegou na contabilidade. Isso aí revela que há um trabalho bastante intenso de contabilidade. Agradecer ao Vitor, viu, Vitor? Obrigada por lá. Sem ele, sem eu trabalho em equipe com ele, a gente também não viabiliza isso. E agradecer muito o Cristiano e a Valéria, minha xará. A gente realmente fica muito feliz em receber essas perguntas e esse bate-papo. Quando flui é muito bom, porque é o objetivo realmente desse fórum. Então, até semana que vem. Um abraço, boa semana a todos. 21, às 14h30. Depois vocês nos mandam aí uma opinião sobre se para vocês que assistem é melhor assistir ao vivo no meio do expediente, como agora é dia 21, ou se é melhor no final do dia. E Cristiano, Valéria, também seria interessante se vocês quiserem se manifestar, em que medida a gente respondeu, atendeu, ajudou. Então, aqui foi falha minha, viu? Porque a Valéria já nos Se a gente ajudou vocês a pensar. A Valéria escreveu assim: agradeço imensamente as orientações. Da minha parte foi um prazer, tenho certeza que da deles também. Legal, obrigada, viu? Este ano também gostaríamos muito de saber Vamos se ouvir. vocês ajudavam. Vamos ouvir. Se você quiser fazer dar um toque. Pode dizer que não foi bom também. Exato. Apesar que a gente só lê ao vivo aqui as mensagens boas, né? A gente não está acesa. Então, boa tarde para Boa você. tarde. Até semana que vem. Um abraço, Luiz.